Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde à mesa. Meu nome é Paulo Sérgio Pereira Júnior. Eu trabalho na empresa Comprove e estou aqui representando a equipe da Comprove para poder apresentar o trabalho diagnóstico e monitoramento de redes de comunicação em subestações digitais. É um tema muito importante e está em questão muito sendo debatido. Então, inicialmente, falar que o que é óbvio nem sempre é tão óbvio. Então, a gente tem aqui o nosso amigo Homer Simpson, que está aqui na Press NK, e ele fica procurando qual que é a tecla, qualquer tecla. E ele não acha, ele acha Ctrl, ele acha ESC, ele acha Page Up, Page Down. Então, às vezes, o que é óbvio não é tão óbvio. Então, a gente tem aqui, falando um pouquinho de subestação digital, o seguinte sentido: nós precisamos monitorar porque a rede passa a ser parte do nosso esquema de proteção. Aqui nós temos a figura da norma 8.4.2. Nós temos que a nossa função F1, ela foi implementada levando em conta logical nodes que estão em physical device diferentes e estão comunicando através de logical connections. Esse logical connection precisa de uma physical connection. Então, uma vez que a função está implementada de forma distribuída, ela depende, a performance dessa função depende da performance da rede, devido à importância, então, desse monitoramento. Então, o conceito de monitoramento de rede é a verificação sistemática em busca de anomalias que podem comprometer o correto funcionamento da rede de comunicação. Então, pessoal, a gente precisa ter algo independente que possa monitorar a nossa rede de comunicação e possa estabelecer condições se ela está de acordo ou não. Então, isso é diferente, por exemplo, de você fazer meramente uma implementação do monitoramento do IED, porque o IED já é algo que está na rede e você precisa garantir que ele está em bom funcionamento. Então, você não vai usar meramente as informações que estão oriundas dele. Você vai fazer um monitoramento direto do que está rodando ali na rede. Então, esse monitoramento da 1850, durante todo o ciclo de vida, ou seja, em cima do SAT, do FAT, é preciso monitorar para ir verificando os erros, até os erros em relação a testes de manutenção. Além disso, o próprio monitoramento online e contínuo. Importância, então, do monitoramento: ele detecta erros precoces, condições de operação de rede, redução da indisponibilidade, log dos eventos e também a segurança e a estabilidade do nosso sistema. Temos aí, então, o sistema de monitoramento, que é uma ferramenta essencial para a detecção das falhas, e, de acordo com a atualização do procedimento de rede do ONS, com a inclusão do monitoramento de redes 1950, nós temos os tópicos aí que são relacionados, que são a detecção de anomalias de falta de mensagens, a detecção de falta de sinal de sincronismo, a verificação de tempo de propagação anormal, o sistema independente e o armazenamento e a gravação de eventos de falha. Então, em suma, a gente tem o quê? Um dispositivo dedicado para monitoramento de rede, ou seja, um RDP de rede. Então, ele vai registrar, assim como, fazendo um paralelo, o nosso registrador de perturbação quando a ocorrência de uma falta, ele vai registrar, vai ter uma pré-falta, uma pós-falta. O sistema permite que você possa voltar e verificar quando há uma ocorrência de um problema, ele vai ter todo aquele registro do tráfego de rede que estava implementado em hardware e software para abranger todos os requisitos de tempo crítico, de GUSE e Sample Value. Nós temos, então, os aspectos de rede abrangidos pelo sistema de monitoramento, que é a integridade das mensagens, a configuração e a segurança de dados, a estrutura dos frames, o sincronismo do sistema, as estatísticas de tempo e a configuração também de teste e simulação, ou seja, equipamentos que estão ligados àquela rede que irão realizar testes, injeção e simulação. Esse sistema de monitoramento também tem que lidar com eles, porque haverá novas mensagens nesses casos. Então, alerta de potenciais falhas de comunicação ou invasão, e também a gravação dos arquivos, que são a nossa oscilografia de rede de comunicação, que é o arquivo PCAP,
que é o arquivo que você pode depois analisá-lo no analisador de protocolo, verificando todos os frames ali, inclusive na ocorrência de uma falta. Então você pode verificar como é que estavam os seus parâmetros elétricos e depois avaliar também como é que estava o seu tráfego de rede na ocorrência da falta. E esse monitoramento através de uma porta trunk ou uma porta mirror. Então aqui algumas funcionalidades do sistema, de uma medição direta, então não é uma medição indireta, não é apenas um concentrador de dados, não é apenas uma tela para um supervisório. Ele é um sistema que pode ser ou portátil ou por rack. Aqui a gente está ilustrando 3 modelos, em cima o MNET. Ele pode ser implementado como opção também num servidor, ou em última instância aqui, não menos importante, o 67NET. Então ele pode trabalhar com o modo de validação do SCL. Então, de acordo com o arquivo que foi importado do SCL, ele vai comparar esse arquivo importado com o que está trafegando na rede e colocando todas as quaisquer diferenças que forem encontradas nesse arquivo. Nós temos também o modo sniffer para buscar um tráfego não previsto. Então, se existirem mensagens que não estavam previstas na configuração, o nosso sistema também vai dedurar ali. E o modo supervisão, mostrando erros de rede, mostrando eventos de supervisão, GUSE, Sample Value e também PTP, e a gravação do arquivo backup. E por último, o modo estatística, com análise estatísticas dos tráfegos de GUSE, Sample Value, pegando condições temporais aí. Alguns exemplos, aqui foram alguns exemplos que foram realizados recentemente no Workspot, em Florianópolis, um evento do Sigre, juntamente com a Eletrosul. Fizemos testes em vários IEDs de vários fabricantes, o fabricante Cell, o fabricante Siemens e também o fabricante GE, com a possibilidade de fazer todo esse monitoramento da rede, sem a necessidade de parâmetros que são parâmetros opcionais da norma, sem a necessidade de ter que configurar nada, nenhum reporte, nem nada, em todos os IDs que estavam ali na rede, de uma forma bem transparente. E com os feedbacks que até recebemos do Spot, nós criamos novas funcionalidades e novas telas para os nossos produtos, que foram essa, que é uma matriz GUSE. Então a gente tem aqui em cima os GUS, os IADs no primeiro nível, depois os GUS de cada IAD, e aqui embaixo aqueles que estão recebendo. E a matriz já vai dizer para a gente quais GUS estão com algum problema, quais não estão, se existe algum GUS que não está sendo roteado para nenhum IAD. Então isso já vai ajudar o nosso troubleshooting aí da nossa subestação digital. Outro ponto também é o nosso painel de status, que a gente pode ver aqui em verde e vermelho o que está ok e o que precisa de atenção. Então a gente pode clicar aqui, por exemplo, no vermelho, no IAD, ele vai abrir a lista de IADs para a gente e já vai mostrar ali também numa lógica bem fácil de compreensão, verde e vermelho, para mostrar aquele IAD que está com algum tipo de equívoco, e você pode clicar e nele você vai verificar aquele GUSE que tem uma condição específica. Uma outra função importante é a parte de supervisão, onde você pode alocar aqui quais as condições GUSE, quais condições Sample Value, qual condição de PTP, quais outras condições aqui que você quer trigar o sistema de supervisão de subestação digital. Então você vai escolher se ele vai gravar o backup, você vai escolher se o erro de formatação, nunca visto, se existe fora de sequência para um GUSE, se existe perda de pacote para Sample Value, uma mudança no quality, se houve a flag de sincronismo, a merge unit não está sincronizada. Tudo isso o sistema de supervisão e monitoramento da rede da subestação digital vai permitir você verificar, inclusive GUSes não previstos, Sample Value não previstos e definido pelo usuário. Na condição de definido pelo usuário, você pode pedir para ele trigar e gravar as informações da rede no momento que você decidir. Você pode mandar uma mensagem GUSE para que o sistema de monitoramento grave naquele momento exato. Um pouquinho então aqui dos nossos estudos de caso que a gente verificou. Nós temos então estudos de caso de subestações digitais reais. O primeiro estudo com pacotes Sample Value publicados, que houve um problema que foi detectado numa Redbox. E esse pacote eram provenientes de uma merge unit. Eram 13 merge units na rede, eram 168 streams de GUSE nessa rede. Ele trabalhava com 61869, então era 2 ASDUs, então levava 2 amostras dentro de cada uma
dos frames, e acontecia que essa redbox duplicava e criava uma condição fora de sequência. Aqui é uma telinha que foi pego, nós vamos poder dar um zoom aqui e verificar, ó, out of sequence, o sample count recebido 3332 e o anterior 3333, mostrando aqui, vou voltar aqui, que tem a data e hora da ocorrência do evento, o dispositivo, qual interface, qual categoria, qual evento e o detalhe aqui. E onde você pode clicar aqui e baixar o arquivo PCAP. Nesse arquivo PCAP que foi gravado, a gente tem a esquerda e a direita. Então nós temos à esquerda o frame 2716, à direita 2717, e você verifica que o contador de amostra é exatamente o mesmo. Esse pacote foi duplicado e, no caso, estava sendo duplicado pela Redbox. Também foi verificado aqui no modo estatística, mostrando aqui o número de amostras duplicadas, número 9, outras informações aqui, inclusive informações temporais, de repetição de mensagem, estão disponíveis. E aqui um outro ponto que também estava fora da recomendação da norma, essa é uma figura da norma que recomenda que os MAC address de sample value trabalhem no final 040000 até 0401FF. E nós tínhamos aqui, tanto no arquivo SCL acima, quanto na mensagem rodando na rede, um final 2423, que estava fora do range estabelecido de MAC address de destino. Um outro caso, um segundo caso, nós tivemos o privilégio de testar com 4 diferentes fornecedores e verificamos que houve falha na rede de pacotes duplicados. Aqui nós recebemos o pacote número 2 e aqui no caso o sequence pacote 20 e depois o 20 no mesmo state number. E aqui também houve um erro em relação à merge unit. A merge unit não estava aqui naquele momento sendo sincronizada e o monitorador também conseguiu detectar. Outro ponto, o terceiro caso, onde tinha uma subestação digitais com 16 merge units e 148 streams de GUSE. Houve eventos de incompatibilidade dos arquivos SCL em relação à validação. Então aqui também, com um zoom, nós temos que o app-id era um estabelecido à esquerda, que era o que estava no arquivo SCL, e do lado direito o app-id era outro. O conf-rev era um à esquerda e outro à direita. Então, o que estava no arquivo não era exatamente com o que estava rodando na rede. A conclusão, então, nesse estudo, a gente mostrou um estudo do sistema de monitoramento no contexto da subestação digital. Foi mostrado também os dispositivos e requisitos da implementação no sistema completo de monitoramento, inclusive comparando com as necessidades da revisão do submódulo pelo ONS. Também a importância do sistema de monitoramento de rede, mostrando um dispositivo especializado, e as abordagens dos estudos de caso e eventos de falhas em subestações digitais e o papel do sistema de monitoramento e diagnóstico dos erros encontrados. Então, é esperado que o trabalho contribua para o funcionamento correto das redes de comunicação e também garantir a segurança e a confiabilidade no tráfego de dados nas subestações digitais. Muito obrigado pela atenção de todos.